Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui hoje para analisar o videoclipe da música Eu Escolhi Esperar de Betuel e Clara Tanuri. Meu nome é Larissa Matos e eu me interesso muito por histórias de vidas de pessoas ex-evangélicas. É um hobby que eu tenho atualmente, ficar vendo, e lendo sobre isso. Na verdade, eu leio sobre várias religiões, sobre testemunhas de Jeová, mórmons, muçulmanos. Gosto de ler o testemunho, né, de pessoas saindo dessas religiões. E como não poderia deixar de ser, Betuel e Clara Tanuri se encaixam nesse requisito. Betuel é filho de pastor, ele é podcaster, ele é influenciador e ele, além disso, também tem várias músicas. A Clara Tanuri, assim como ele, também é podcaster. Ela tem um podcast chamado Tudo às Claras. Ela também é artista, lançou várias músicas e ela também é designer. Além disso, ela trabalhou com a equipe Diante do Trono quando ela ainda era criança. E esse clipe que eles lançaram está cheio de referências, tanto à cultura pop, quanto à igreja, quanto também a questão, né, da religião, do movimento que eles fizeram de sair das religiões. Bom, por isso eu estou aqui fazendo esse clipe hoje. Vi muita gente que viu o clipe e não pegou todas as referências. Eu tive que assistir, confesso que várias vezes até consegui pegar todas elas, e mesmo assim acho que deixei algumas de fora. Então, sem delongas, vamos lá. Antes de começar a falar do videoclipe, eu escolhi esperar. Eu achei necessário a gente falar também do videoclipe Isso é Tão Errado. Por quê? Porque o Betuel, ele construiu uma narrativa lá no outro videoclipe do Isso é Tão Errado e ele constrói essa narrativa e ela vai ter um desfecho aqui no Eu Escolhi Esperar. Pelo menos essa foi a minha interpretação, tá? Vamos separar a obra do artista. Betuel é o cantor e compositor e o personagem dele é o pastor Betuel, que aparece no videoclipe de Isso é Tão Errado e Eu Escolhi Esperar. Então, para a gente não confundir a obra com o artista, né, o criador com a sua personagem, eu vou chamar o Betuel quando for o artista, né, só de Betuel, e quando for o personagem, eu vou chamar de protagonista, tá certo? Com a Clara, a mesma coisa, eu vou chamar a cantora de Clara. E a personagem dela eu vou chamar de mocinha, porque nesse clipe ela está interpretando uma mocinha. Bom, então beleza. Lá no videoclipe de Isso é Tão Errado, o personagem Betuel, nosso protagonista, ele está contando a história de uma pessoa que vive uma vida dupla, uma vida dentro da igreja e uma vida fora dela. Por que ele tem essa vida dupla? Porque dentro da igreja evangélica é considerado pecado, né, a pessoa ser LGBT. Então, por isso, o nosso protagonista precisa fingir que não é LGBT para conseguir ficar dentro dessa igreja, tá certo? Mas chega um momento que o protagonista ele tem um estalo e ele descobre que ele pode ser feliz abrindo mão dessa vida dupla e abraçando quem ele é de verdade. O clipe ele nos mostra e traz essa reflexão para a gente, né? Que tipo de vida você quer levar? A vida que o outro impõe que você deve viver ou a vida que você mesmo quer viver para você? Uma vida que faz sentido, uma vida que você é verdadeiro, fiel consigo mesmo. Apesar de você abrir mão de muita coisa, né? Porque muitas das vezes a pessoa que é ex-evangélica, ela tem que abrir mão da família, tem que abrir mão dos amigos, tem que abrir mão do convívio na sociedade que ela conhece e tem que viver uma outra vida e refazer, né? Juntar esses cacos. Eu sei disso porque eu também sou evangélica. Eu fui evangélica, né? Não igual Betuel, porque eu não sou filha de pastor,
mas tem essa influência bem forte na minha família e é até por isso que eu me interesso por esse tema, né? Esse tema é bem importante para mim. Vamos lá, que eu já falei demais, né, gente? Referência número um, que é a referência mais óbvia de todas. A referência ao movimento Eu Escolhi Esperar. Quem não é evangélico não vai saber o que é esse movimento. Então, vou explicar rapidamente. O movimento Eu Escolhi Esperar é um movimento que foi criado pelo pastor Nelson Júnior, que é pastor desde 1998. Ele trabalha com esse assunto há mais de 20 anos e ele criou um livro chamado Eu Escolhi Esperar, que vinha com um CDzinho, isso lá pelos anos 2010, 2011, 2012. Gente, eu estou aqui com uma revista dos Atos Hoje, vou até mostrar para vocês. Ela foi escrita dia 19 de janeiro de 2014. E eu vou ler para vocês um trechinho que fala sobre isso. Os idealizadores do Ministério do Olho ao Altar, pastores da mocidade Leandro e Aline Almeida, vão ministrar uma palavra durante os seminários, esse seminário, né? Eu escolhi esperar, sobre como os jovens devem trilhar essa jornada desde o primeiro olhar até o casamento, segundo princípios cristãos. E também sobre a importância da espera e da santidade no namoro, mesmo estando com a pessoa certa. Esse movimento, gente, de esperar, ele tem muito a ver com a cultura da pureza e da santidade que é pregada nas igrejas. Eu vou linkar aqui na descrição dois, artigos que falam sobre isso. Só um instantinho, por favor. Um desses artigos está em inglês. Ele se chama Decolonizando o Pensamento. Só um instantinho, por favor. Decolonizando a Cultura da Pureza, e foi escrito por Madison Natarajan. Natarajan é uma pesquisadora da religião e ela também é formada em psicologia do aconselhamento e ela está descrevendo nesse artigo que a cultura da pureza e da santidade, ela está muito ligada ao ideal da mulher branca pura. Ela questiona isso e aponta também a questão do racismo, tá certo? E agora, para não falar uma coisa só em inglês, vamos falar uma coisa em português também. Tem o artigo Eu escolhi esperar a juventude cristã sob o novo discurso evangélico da cultura sexual. Esse artigo foi escrito por Albert e ele descreve esse movimento, tá certo? Então, beleza. Esse movimento ele é muito polêmico, ele trouxe muita controvérsia, tanto lá na época quanto agora, hoje em dia, ele é muito alvo de críticas, porque ele traz um ideal de mulher pura que é, é idealizado, né? É muito difícil de alcançar. Mesmo quando a mulher ela apenas beijou na boca, ela é vista como alguém que tem experiências. Então, é controverso, é polêmico esse movimento. E ele é muito alvo de críticas. Tá, vamos lá. A segunda referência é a história da Rapunzel. Essa referência foi bem óbvia, bem fácil de pegar. O protagonista nosso está ali escalando os cabelos da princesa Rapunzel. E o que que isso tem a ver com a cultura da pureza, Larissa? Tem a ver porque a ex-ministra Damares Alves, que era ministra na época do Bolsonaro, né? Ela, em um culto da Lagoinha, soltou a seguinte frase: A princesa Aurora vai voltar para acordar a Branca de Neve. Nesse fatídico dia, ela disse que a Elsa, uma princesa da Disney, ela era lésbica porque ela estava em um castelo sozinha, terminava sozinha, sem príncipe, por isso ela era lésbica. Eu vou deixar linkado aqui na descrição também uma reportagem onde vocês podem ver em que momento a ex-ministra falou essa frase. Bom, a outra referência é a submissão feminina. A personagem de Clara Tanuri, a nossa mocinha, ela é vista passando uma roupa
E também ela lava os cabelos do Betuel, né? Esse movimento de lavar os cabelos, de passar, ele remete muito à cultura da submissão feminina que é pregada dentro das igrejas evangélicas. E a parte da Bíblia que fala sobre isso, deixa eu ler aqui rapidinho, só um momento, gente, desculpa. É, tá em Efésios capítulo 5, versículo de 22 a 28. Desculpa. Não vai dar tempo de eu ler, então eu vou só passar essa parte. Beleza? Referência número 4, a história de Sansão e Dalila. Por que que isso é uma referência? Porque nessa parte a nossa mocinha está amarrando o nosso protagonista com algumas cordas. E essas cordas são uma referência direta à história de Sansão, na qual ele se apaixona por uma personagem filisteia e ela pergunta para ele qual é a origem da sua força. E ele fala, deixa eu pegar a Bíblia aqui bem rapidinho. É, Ele fala aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 11: Se me amarrares fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obra alguma, então me enfraqueceria e seria como outro qualquer homem. Então, essa referência aí é uma referência direta à Bíblia. Eu achei interessante porque o Betuel, como filho de pastor, e a Clara Tanuri também é filha de pastora, né? Eles conseguiram linkar essas histórias bíblicas e colocar bonitinho em várias partes do videoclipe deles. Vou passar aqui. Proibição de cortar o cabelo e de se depilar. Gente, em algumas igrejas evangélicas, não todas, claro, mas algumas pentecostais, é um uso e costume proibir a mulher de se enfeitar, de se maquiar, de cuidar da própria aparência. Até pintar as unhas, igual eu estou aqui com as unhas pintadas, até isso em algumas igrejas é condenado, é visto como pecado. Vou deixar o link também na descrição sobre isso. E o link que eu deixei é Usos e Costumes para Mulheres, Santidade ou Cativeiro. É um artigo publicado na revista Terra e Cultura. Bom, acho que é isso. A próxima referência é clássica, né? Essa foi bem fácil de você perceber. A gente viu o vídeo, bateu o olho e a gente identificou logo. É a maldita da história no ovo no porta-malas. Enfim, para quem não conhece essa história, nunca foi evangélico na vida, né? Não conhece. É uma. Bom, como é que eu posso dizer? Talvez uma história que é contada para crianças, e para adolescentes, como forma de educar a gente e de colocar na gente o medo de desobedecer os pais, desrespeitar os pais e brincar de forma inadequada. A história conta o seguinte: uma jovem falou com a mãe que ia sair para uma festa. A mãe disse para a filha: Vai com Deus. E a filha respondeu: Só se ele for no porta-malas, porque não tem espaço aqui nesse carro. Todo mundo riu e foi para a festa. Só que infelizmente aconteceu um acidente terrível em que o carro foi todo avariado. Nisso, sobrou um sobrou uma cartela de ovos no porta-mala, indicando que Deus estava ali, naquele ambiente, e protegeu apenas o porta-mala, não protegeu as pessoas, porque elas foram blasfemadoras. Essa história, gente, ela é uma história falsa, porque ela já foi desmistificada por vários portais de boatos na internet. O que eu coloquei aqui na descrição é deixa eu ver aqui, boatos.net, mas tem um outro site também que já desmistificou essa história. Por que que ela é falsa, gente? Porque faltam várias informações.
Faltam, por exemplo, informações de quando foi, onde foi, em que cidade que foi. Tem umas histórias que falam que foi numa região, outras falam que foi outra. Então tá, tem todos os elementos de uma fake news ou de uma lenda urbana, tá certo? Vamos para o próximo, então. Espetacularização da fé, artistas e cantores gospel. Eu tô vendo aqui a concordância, gente, desculpa. Acho que tá certo. Sendo tratados como celebridades. Aqui nós temos o protagonista junto com a mocinha entrando num carro de luxo e mostrando essa questão da exploração da fé para adquirir riquezas materiais, né? E outra referência interessante que temos nessa parte é o número 666 na placa do carro. 666 que indica o número da besta, segundo a Bíblia. Outro easter eggzinho que eu vi aqui, essa estrela pentagramas, que pode ser também referência ao algum elemento satanista, ou pode ser referência também ao podcast Desviados, porque o Betuel tem um podcast chamado Desviados que tem essa estrela assim, então acho que é uma referência ao podcast dele. Outra coisa que eu achei interessante é essa fã aqui com a faixa Pastor Betuel. Isso mostra uma coisa que tem acontecido muito, né, atualmente, que é a questão de pessoas idolatrarem, né, artistas, compositores e cantores do meio evangélico, como se eles fossem celebridades mundanas, chorando, gritando, pedindo autógrafos, né? Isso é criticado até no próprio meio cristão, tá, gente? Muita gente do próprio meio evangélico olha para isso e fala: será que tá certo isso aqui? Será que Deus manda a gente fazer isso? Porque Deus manda que toda honra e toda glória seja para Ele. Então, por que que alguns cantores e compositores estão assim? Né? Como se a honra e a glória fosse para eles mesmos. Eu deixei aqui na descrição mais um artigo falando sobre isso, tá certo? Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Tá na revista Metrópolis, falando sobre os influencers cristãos mais seguidos, e também na revista Infomoney, que mostra um pouco os pastores mais ricos do Brasil, que usam da fé do povo para enriquecer de maneira ilegal. Aqui a referência 7, né? Nós vemos uma das dançarinas com essa bandeira que remete à igreja desculpa, gente, remete à bandeira de Israel. Isso é uma referência ao fato de que a igreja está associada à política mundial. O meio evangélico, ele não está sendo mais somente um meio religioso, está fazendo pontes com a política. E aqui eu deixei linkado uma reportagem que fala sobre a influência no meio religioso de Brasil e Portugal. O Brasil aparentemente está exportando esse modo de pensar para Portugal e, e também está influenciando a nossa política local. Vocês podem ver aqui que essa bandeira não é exatamente a bandeira de Israel. Aqui é um pentagrama, certo? E a bandeira de Israel é assim, ó. Ela é a estrela de Davi, então ela tem 6 pontas, não é um pentagrama como esse. Aqui eu acho que também é uma outra referência ao logotipo, né? Ao logotipo do canal Desviados. Referência 8, Igrejas de Parede Preta. Achei bonitinha essa imagem, a personagem da Clara Tanuri jogando um óleo de unção no personagem do Betuel.
e em cima de uma prancha de surf. A prancha de surf remete à igreja Bola de Neve, que tem essa estrutura de paredes pretas e, bom, tem todo esse estilo, assim, que tenta chamar os jovens, luzes, músicas altas, jogo de luz e sombra, fumaça, assim, saindo. E me lembra muito a igreja Hillsong, nos Estados Unidos. Na verdade, a Hillsong fez história e ela exportou esse modelo aqui para o Brasil, para a Igreja Lagoinha, para a Igreja Bola de Neve, para muitas outras. Aqui temos um easter egg que eu achei muito legal de identificar, porque eu, como criança evangélica, assistia muito Diante do Trono, claro, então esse eu olhei assim e bati, de primeira eu olhei e saquei já. Seria aqui o Ed. Essa personagem eu não lembro muito dela, porque quando ela lançou já estava adolescente, né? Então não acompanhei o lançamento dela, a Bia, o Bolota, o Tonico, e tem também a Vareta, que é a personagem lá que celebra o casamento deles. Achei interessante esse easter eggzinho. Acho que a galera vai ficar muito brava, muito puta com essa pequena referência aí, easter egg. Mas eu acho que é legal, é provocativo, né? Eu gosto de coisas provocativas assim. E a personagem Vareta, eu achei legal que ela ficou parecendo também um elemento de brain rot, né? Ela ficou parecendo o Tum 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 Sahur. Mas eu não tirei print, então não vai aparecer aqui. Depois temos também a referência do caso da Sister Hong. Esse foi fácil, né? Acho meio óbvio, todo mundo deve ter identificado essa referência, que é o caso de um homem chinês que se vestiu de uma mulher para atrair vários homens. E então, muita gente fez piadas porque ela se veste de maneira muito discreta, né? Blusas muito longas, saias muito compridas, ela tem uma aparência de pessoa evangélica. E a referência 10 é o caso da pastora, cantora, compositora Flor de Lis, que foi acusada de ter assassinado seu marido. Confesso que essa eu só peguei por causa do cabelo, porque de início eu tinha visto assim no vídeo e eu fiquei, gente, o que que é isso? É referência aqui. Também quando a personagem da Clara fala pá, 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 aí eu entendi, é uma referência à Flor de Lis. E o easter egg 2, os nomes rabiscados. Edir, seria referência ao Edir Macedo, André de André Valadão, Silas, Silas Malafaia, Valdemir, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Marco Feliciano, Dave, eu não entendi quem é, Pablo, será que é o Pablo Marçal? Não sei, não sabemos. E Betuel. O que eu achei interessante é porque esses primeiros nomes aqui estão na lista da Forbes de pastores mais ricos, fazendo referência aí ao fato do enriquecimento ilícito dos pastores, tá certo? Exploração da fé total. Bom, acho que teve algumas referências aí que eu não peguei, outras que eu não coloquei no vídeo. Se vocês viram alguma que eu não vi, podem colocar aqui. Uma coisa que eu queria falar também é que, deixa eu ver. Teve uma referência que eu não peguei, que foi o controle. Tem um controle, assim, de TV, que também aparece o número 666. No controle só tem o número 6 e o protagonista aperta 3 vezes, dando referência ao 666. Acho que foi isso que eu deixei de fora. Além disso, pessoal, eu gostaria de deixar claro que eu, nesse vídeo, estou fazendo uma análise, não necessariamente uma análise acadêmica, apesar de que eu usei bastante coisa acadêmica aqui, muita linguagem, mas não é meu objetivo, até porque se fosse uma pesquisa acadêmica, eu teria usado muito mais rigor para fazer isso.
Vamos ver só um trecho do vídeo. Se eu colocar o vídeo todo, pode ser que desmonetize o meu vídeo. Então, só um trecho aqui bem pequenininho. Eu escolhi esperar. Escolhi esperar. Pra me ver sentar, vai ter que casar. Pra me ver rebolar. Ok, então tem esse trechinho aqui que é para deixar vocês curiosos. Caso vocês não tenham visto, vão lá, cliquem, comentem, curtam e compartilhem. Vamos ajudar o Betuel e a Clara Tanuri, porque não é fácil. Eles estão dando a cara a tapa falando desses assuntos, que são assuntos polêmicos, perigosos, envolve muita gente poderosa, né, que não gosta de receber crítica, qualquer crítica que você faz a exploração, mercantilização do evangelho, eles levam como se fosse uma crítica a Deus, não crítica às pessoas. Então, por isso, o Betuel e a Clara Tanuri estão fazendo um trabalho muito bom de conscientização das pessoas. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e tchau!